Informações sobre o grande assunto do dia, tarifas. Estados Unidos colocando, segurando, China dando ali a sua resposta em troca, enfim. A gente vai agora ao vivo a Nova York, nos Estados Unidos, com o correspondente Eduardo Barão e o noticiário atualizado. De quem recuou, de quem manteve. Tarifas de Trump, Barão, bom dia. Olá, Thaís. Bom dia para você, para todo mundo no Brasil, para a Soninha em Paris. Pois é uma semana movimentada, né? Aliás, desde semana passada a gente tem acompanhado, né, essa decisão do governo do presidente Donald Trump de aumentar as tarifas comerciais dos países vizinhos, do México e do Canadá, e também da China. A decisão de Trump vem desde a campanha eleitoral, se dá por causa da entrada recorde de imigrantes aqui nos Estados Unidos. Trump entende que esses países poderiam fazer mais, e também para combater o tráfico de drogas, né? Claro que ele está aí colocando a China no meio por causa da venda de fentanil, que é uma droga que tem matado muita gente aqui nos Estados Unidos. Ontem o Trump se reuniu, conversou por telefone, né, com a presidente do México, Cláudia Sheinbaum, e com o primeiro-ministro do Canadá, Trudeau, e eles decidiram adiar as tarifas comerciais em 30 dias, com a promessa dos dois países de que iriam aumentar a fiscalização nas fronteiras. Hoje cedo, a gente acompanhou a China decidindo retaliar essa decisão de aumento das tarifas, também aumentando as tarifas de muitos produtos, inclusive o carvão, o gás natural. Mas, nas próximas horas, a expectativa é que Donald Trump também converse com o governo chinês. Então, é possível que eles entrem em acordo para adiar ou para tentar, de alguma forma, acabar com essa tarifação dos dois lados. O que a gente está vendo, Thaís, nada mais é do que o puro suco que a gente acompanhou de Donald Trump durante o primeiro mandato. Ele vai lá, ele toma uma decisão que chama a atenção do mundo inteiro, os mercados reagem. Ontem a gente acompanhou bolsas de valores, inclusive aqui nos Estados Unidos, caindo, e logo na sequência ele negocia algum acordo que é benéfico, no entender dele, para os Estados Unidos, e sai ganhando a história. Então é bem possível que a gente acompanhe isso também com a China. No primeiro governo, ele não conseguiu chegar a esse acordo com a China. Os produtos chineses sofreram essa sobretaxa e muitos países acabaram se beneficiando, inclusive o Brasil. O agronegócio brasileiro se deu muito bem com essa sobretaxa imposta pelo primeiro governo de Donald Trump à China. Vamos ver o que vai acontecer ao longo do dia de hoje, nas próximas horas. Esse acordo vai ser alcançado, essas tarifas vão demorar para começar, ou se, de fato, haverá essa taxação envolvendo as duas grandes potências do mundo na atualidade. Esse é o Eduardo Barão, conosco direto dos Estados Unidos. Valeu, Barão, obrigado pela sua participação aqui. O Barão volta com a gente amanhã, trazendo mais notícias e debatendo conosco, né, Cláudio, Thaís e Sônia, a respeito dessa questão. Não há jornal do mundo hoje que não esteja debatendo essa situação das tarifas que foram, num primeiro momento, impostas por Donald Trump e depois, como nós já dissemos mais cedo, para quem ligou o rádio e a televisão agora, em relação a México e Canadá, já houve uma negociação, as tarifas estão suspensas, os dois países se comprometeram a colocar 10 mil soldados na fronteira, uma das exigências de Donald Trump para suspender a vigência já dessa taxa para produtos mexicanos e canadenses. Em relação à China, a Thaís disse, o Barão agora trouxe aí elementos também de que a situação é um pouco diferente e ainda não há uma negociação anunciada. Mas é claro que há conversas em andamento, tanto da parte americana quanto da parte chinesa, né? Pois é, e é interessante, né, Pedro? Porque no caso, por exemplo, do México, 80% de tudo que o México exporta, 80%. É exportado para os Estados Unidos. Então, qualquer pressão que seja feita pelo governo norte-americano é sentida pelo México ali instantaneamente. A economia do Canadá também gira em torno dos Estados Unidos. No caso da China, é bem diferente. A gente vai chamar agora para a nossa conversa o economista Otaviano Canuto. Ele foi diretor executivo do FMI, o Fundo Monetário Internacional, foi vice-presidente do Banco Mundial e é um grande conhecedor das relações internacionais, do comércio, nesse momento aqui tão intricado. Otaviano, bom dia, muito obrigada, hein, por falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Também estamos falando para todo o Brasil.
Não, prazer estar aqui. Obrigado por me convidar. Muito obrigada. Queria ouvir do senhor primeiro a sua avaliação sobre a notícia do dia hoje, essa decisão da China de retaliar, não no mesmo grau, medidas mais contidas, mas enfim, de aplicar o princípio da reciprocidade em relação às tarifas que haviam sido já definidas pelos Estados Unidos. Digamos, era o que se esperava, a rigor, em qualquer caso de ação como essa por um país, quer dizer, já que vai por fora da regra daquilo que se pretendia e que se teve vigente na época da OMC, etc. e tal, quando você faz a discriminação por país, etc. e tal, é natural que haja uma resposta. O que me surpreendeu, de certa maneira, foi o fato de que, dessa vez, a reação chinesa não envolveu ainda, pelo menos, as exportações, a disponibilidade de terras raras. Que é um detalhe importante aí. Hoje, a China detém 80%, mais ou menos, da capacidade de beneficiamento de minerais críticos no mundo. Quer dizer, em alguns casos, como de terras raras, ela tem até uma proporção grande, etc. e tal. Então, a China já mapeou recursos minerais críticos pelo mundo afora, e em vários lugares, em muitos lugares, tem já os seus acordos comerciais, ou faz um investimento, ou tem acordo de compra. A China não se mete lá no meio da República Democrática do Congo, mas compra o que a República Democrática do Congo produz, com a ajuda da milícia Wagner lá, inclusive, né? E o fato é que a China, inclusive, já ensaiou outras vezes também botar restrições sobre o germânio, etc. e tal. Então, de fato, foi tímida, mas é que a rigor, a dependência da chinesa em relação ao mercado americano é uma coisa em declínio desde lá a Primeira Guerra. Desde a Primeira Guerra Comercial, de certa maneira, a China começou o processo de deslocar o segmento final de cadeias de valor para os países conectores, não é? E dessa maneira perde um pouquinho, porque não deixa de exportar a coisa toda, mas através do Vietnã, através dos Méxicos, etc. e tal, Malásia, a China continua vendendo coisa para o mercado americano. Tanto é que, inclusive, já no período agora pré-tomada de poder do Trump, o México emitiu sinais de que iria fazer alguma coisa em relação a isso, em relação às exportações chinesas através do seu território, não é? Mas no fundo, olha, acho importante realçar a rapidez com que o acordo foi feito entre Estados Unidos, Canadá e México ontem, tá certo? Já depois da posse do Trump, mesmo antes, já havia uma discussão enorme sobre qual seria a finalidade maior do recurso à tarifa pelo Trump, né? E aí tem duas narrativas, duas opiniões, duas visões. Uma delas, aquela apresentada pelo Scott Bessent, que é agora o secretário do Tesouro, que era de que as tarifas serviam a propósitos de negociação, transacionais. Como o Trump já tinha feito no primeiro mandato com o México, quando ameaçou tarifa se os mexicanos não segurassem os fluxos de imigrantes em potencial do pessoal que vinha em direção à fronteira sul dos Estados Unidos, lá embaixo no México. Aí o México anunciou um aperto nessa fiscalização e o Trump não chegou a aplicar. Dessa vez ele foi um passo além, ele aplicou a tarifa e abriu a brecha que se houvesse a promessa, não só no que diz respeito ao fluxo de pessoas, mas também ao fentanil, que voltaria atrás. E o quê? Na prática, em menos de 48 horas, a mesma coisa com o Canadá, não é? Agora, tem uma outra ala, tem um outro grupo, uma outra possível visão do uso da política comercial, digamos assim, mais bem na linha do Peter Navarro e dos discípulos do Lighthizer, que estão lá no lado de trade, do lado de comércio,
do governo americano, que vê tarifa mesmo é para instrumento para tentar reduzir o déficit em conta corrente norte-americano, porque isso um subsídio, como diz o Trump, para o resto do mundo e assim por diante. O transacional, a gente espera que seja a visão predominante, porque uma guerra comercial para fins de reduzir o déficit em conta corrente norte-americano, isso não pode acabar bem, né? Isso a gente já viu guerras comerciais desse tipo nos anos 30 que ajudaram a fazer com que a crise financeira lá de 29 virasse uma grande depressão. Então, Doutor Otaviano, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria saber do senhor, com a sua experiência, vasta experiência nessas questões, sobre uma das ameaças que o presidente Donald Trump fez com relação aos países do BRICS, com a adoção de uma nova moeda, aquelas coisas todas. O senhor avalia que a força negociadora dos Estados Unidos, a força de pressão dos Estados Unidos, da economia americana, a dependência chinesa e etc. dessa economia, pode eventualmente fazer com que o presidente americano, que tem reputação de ser um grande negociador, né? Ele acabe por, digamos assim, neutralizar essa ameaça do BRICS ou de esvaziar esse grupo de países em desenvolvimento? Um pequeno detalhe, você falou em dependência da China, mas uma dependência declinante, como eu disse. Não devamos superestimar a dependência direta de China em relação ao acesso ao mercado americano, não é? Mas, segundo ponto, é claro que não, porque, bom, primeiro, como a gente sabe muito bem, o que está em jogo e o que tem ocorrido é um processo de substituição de divisas, particularmente o dólar, nas relações comerciais bilaterais dos membros dos BRICS, longe de ser longe de qualquer emissão de uma moeda dos BRICS. Emissão de moeda dos BRICS é aquela fantasia mencionada pelo Putin o ano passado, etc. Isso é para dar manchete, mas não vai ocorrer. Agora, essa substituição do dólar por moedas locais nas relações bilaterais, que na prática isso vem ocorrendo entre China no centro, como uma espécie de um núcleo com os raios por diversos países e assim por diante, é uma coisa limitada. No sentido de que não é substituição plena do dólar, não é? Agora, inclusive, tenho minhas dúvidas, inclusive, de ser bom para o Brasil. Doutora Otaviano, justamente aí eu vou entrar com a minha pergunta. Já emendando na do Cláudio, que é sobre BRICS, o Brasil pode ser o próximo país a ser taxado por Washington? E aí eu pergunto, quais os produtos que podem sofrer com isso e como o Brasil poderia retalhar? Perfeito. Olha, o próximo ainda não, porque essa semana vai ser a semana da União Europeia, como o Trump já pré-anunciou, né? A gente sabe bem por aqui. A publicidade, o uso, o manejo, é impressionante como ele, de propósito, depois de eleito, manteve-se nas manchetes e antes de assumir, e agora, depois que assumiu, ele se mantém nas manchetes para o bem ou para o mal, mostrando o bravado, mostrando, né? E está obtendo resultados. Inclua não é só Canadá e México. O que o Panamá ele já obteve é também significativo. O Panamá vai sair da iniciativa da rota da Belt and Road, como é que a gente chama no Brasil? Rota da Seda. A Rota da Seda, né? Vai rever os contratos das duas empresas chinesas que estão lá nas pontas do canal e vai, aparentemente, não vi o detalhe, se foi confirmado, vai isentar de qualquer pagamento os navios americanos. Então, não vai ter invasão do Panamá, mas o Trump obtém o que queria, né? Então, nessa linha transacional,
vai vir a União Europeia essa semana, poupando a Inglaterra, poupando o Reino Unido, e lá mais adiante vai ser a sessão de BRICS. Lembremos-nos que durante já a campanha o Trump se referiu ao Brasil não apenas dentro do contexto dos BRICS e de países em busca de substituir o dólar, mas também citou mais de uma vez as tarifas elevadas do Brasil, o que é verdade. O Brasil tem tarifas comerciais e barreiras não tarifárias das mais altas, das maiores entre os emergentes. A gente se iguala à Argentina e lá em cima, né? Então vai vir embaixo lá na estrada mais adiante. Eu estou convencido de que ele vai em algum momento também vir a nós, Brasil. Pois bem, e vai talvez ser seletivo no caso do Brasil. Por quê? Ele foi seletivo nas ameaças com o Canadá. Em que sentido? Nas ameaças com o Canadá, ele botou a tarifa menor no petróleo. Por quê? Porque o petróleo canadense, o tipo de petróleo, o petróleo bruto, que é o necessário para as refinarias de petróleo, ali pelo noroeste dos Estados Unidos. Então, aí ele põe uma tarifa mais baixa, 10% e não 25%. No caso do Brasil, é evidente que, embora a gente tenha um déficit hoje pequeno comercial com os Estados Unidos, tivemos um déficit maior na história toda, e ele não vai tentar isentar, talvez, o Embraer, os aviões da Embraer, porque quem mora por aqui sabe, eu moro aqui há 21 anos, e tudo que é viagem que eu faço aqui dentro dos Estados Unidos, olho lá o avião, é avião da Embraer. De vez em quando um Bombardier, mas os aviões são todos da Embraer. E não tem uma alternativa no mercado para avião da Embraer e assim por diante. Então ele vai provavelmente isentar essa parcela da aeronáutica, já vai certamente tentando ser mais detalhado na resposta à sua pergunta sobre que produtos. Aço e alumínio vão estar na mira. E até porque já estiveram, lembremos que no primeiro mandato ele incluiu aço e alumínio, quando ele fez as tarifas sobre aço. O lobby aqui é forte para tentar recolocar, já mesmo agora na época do Biden. Claro, os brasileiros dizem, nós vendemos semi-acabados, etc. E tal, mas mesmo assim, então acho que aço e alumínio vai ser. E nos produtos agrícolas, pode taxar suco de laranja, pode taxar as outras coisas que a gente faz e assim por diante. Então acho que vai ser seletivo caso o faça. Agora, ele falou demais sobre o Brasil para não fazer alguma coisa. Isso me parece na lógica dele. Né? Ele diz, estou fazendo o que eu cumpri. Nós estamos... Desculpa interromper o senhor, a gente está no fim do tempo aqui para a entrevista, mas tem uma última questão rapidinha para o senhor responder. A China ganhou muito espaço com a instalação de fábricas e se tornou aí, né, um ponto importantíssimo no mundo, tanto é que o tamanho hoje da China na produção equivale ao que os Estados Unidos, Alemanha, Japão e mais algum player fazem juntos, segundo eu li outro dia na internet. O que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte, a China está numa outra fase hoje. A China está numa fase tecnológica, né? Inteligência artificial. Há margem para negociação em relação a isso com os Estados Unidos? Eu creio que nessa questão das novas tecnologias, não. A mensagem, vejam, são 3 décadas, eu trabalhei 21 anos por aqui, né? E acompanhei bem, no caso da China, em 2011, eu era um dos vice-presidentes do banco e o meu chefe me mandou no lugar dele para uma cerimônia no Hall of People, lá em Beijing, em que eu tive ao meu lado direito o então presidente Hu Jintao. E eu trouxe a mensagem do Banco Mundial
e o presidente Rosenthal, que evidentemente os assessores já tinham lido antes o meu discurso, aí concorda comigo, e falando em rebalanceamento da China. Quer dizer, já era claro para a China que depois das 3 décadas com crescimento mais de 10% na média do PIB, o modelo, muito dependente de investimentos ultra elevados, 45% do PIB, dependia de exportações muito elevadas, saltos comerciais monstruosos, que aquele modelo ia se exaurir. Aí, ao meu lado direito, o presidente Rosenthal diz: a China precisa rebalancear, né? E é o que começou a acontecer na década seguinte. Só que, como a China não fez inteiramente a lição de casa de fortalecer o consumo doméstico, é impressionante como a taxa de poupança chinesa é ultra elevada, aí eles continuaram dependentes de exportações. Só que agora eles foram para, digamos assim, depois de ganhar as outras, foram para a ponta tecnológica. E aí acontece o seguinte: a primeira guerra, o que aconteceu no primeiro mandato do Trump e a restrição de acesso à China da tecnologia dos semicondutores mais avançados, deu assim uma mensagem clara: olha, China, você se aproveitou, subiu na escada da renda e da tecnologia, bebendo da tecnologia existente, combinando com o seu esforço doméstico, mas bebendo do que existe. Agora, para você chegar no topo, vai ter que ir por si próprio. E é o que, de certa maneira ou outra, o recado da China está claro que lá em cima vai ter que agora, dessa vez, depender de si mesma. Então, não tem opção. Os Estados Unidos podem e fazem e colocaram restrições no acesso à tecnologia de semicondutores, mas essa restrição só, digamos assim, aumenta o esforço que será necessário pela China para catch up. E você bem disse uma coisa importante: eu trabalhei ao longo desses anos acompanhando, e era por obrigação, inclusive, pelo Banco Mundial, da Rota da Seda. Na África, além da América Latina, etc. e tal, combinando nesse porto, aí no Peru. Uma vez eu participei de um documentário do PBS, da rede aqui dos Estados Unidos, que entrevistou vários mandatários nos Estados Unidos, no Brasil, e políticos dos 2 partidos aqui nos Estados Unidos, e os políticos americanos, tanto democratas como republicanos, dizendo: olhe lá, presta atenção, a China quer botar você numa armadilha de dívida. E a resposta consistente dos governantes da América Latina era: ok, então tá, e o que é que você põe no lugar? Né? O que é que você oferece? Essa que é a questão que continua em jogo. Se importa a preservação dos Estados Unidos, da sua posição, o seu capital político, o seu soft power, tem que oferecer coisas e não punir. Olha, eu queria agradecer muito ao professor Otaviano Canuto, que foi diretor executivo do FMI, foi vice-presidente do Banco Mundial, falando conosco direto dos Estados Unidos. Obrigada, viu, professor, pelos vários elementos que o senhor colocou aqui na nossa conversa. Até uma próxima. Até uma próxima. Um abraço. Obrigada. Obrigado. Discussão com profundidade aqui no Jornal Gente, que segue pela Rádio Bandeirantes daqui para frente, na Band News TV. Vem aí o Radar com a Regina Dourado.